Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Marcelo. Bom, como vocês podem ver, hoje o Emerson não está na bancada, só estou eu, ele teve um compromisso e não pôde participar do programa hoje. Mas hoje vai ser um programa mais leve, a gente vai falar dos procedimentos estéticos, como as pessoas, né, hoje a beleza, cultuar o corpo, é algo que tem sido bastante importante para as pessoas, não é? Para levantar a autoestima, para que as pessoas se sintam melhor, para que as pessoas aproveitem melhor as suas férias, principalmente quando chega o verão, né? A gente vive num país tropical e isso tem uma grande importância para as pessoas, inclusive às vezes até de forma não tão satisfatória. A gente deve procurar realmente cultuar o nosso corpo, mas para a saúde e, claro, para a beleza física, que é sempre importante, mas não pode ser essencial. A gente precisa efetivamente de saúde, não é? Mas precisa de bem-estar. Por isso que a estética promove o bem-estar psicológico também, que tem sido muito abalado, principalmente por causa da pandemia. Então, apesar aí da gente ter um verão que ainda teremos um verão com coronavírus, ainda teremos um verão com uso de máscaras. Apesar de tudo isso, claro que teremos um verão um pouco mais tranquilo do que os últimos 2 verões que nós tivemos aí, que nós praticamente tivemos que ficar em casa, e isso prejudicou muito a saúde física e mental de muita gente. Então, por isso que a gente vem falar agora de um pouquinho de estética, né? Um pouco de como é importante a gente se sentir bem, daquilo que incomoda você e que você deve tratar, você deve procurar e também deixar de demistificar um pouco de que o tratamento estético é só para a mulher, né? Os homens cada vez mais buscam esse tratamento estético e devem fazer isso também. Então, o bem-estar não é só para a mulher, tem que ser também para os homens. Então, a gente vai chamar aqui a nossa especialista. Ela tem feito muitos tratamentos, que tem dado bastante resultado, inclusive em mim. Então, eu fiz um post há uma semana. Eu tinha um problema bastante sério de olheira. E isso foi bem amenizado com a nossa convidada. Marcelo, coloca a convidada, por favor. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Raquel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Bom, o prazer é meu, né, de te receber aqui hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento que nós fizemos, né, com relação à minha olheira, que foi algo bastante significante na minha vida, porque foi algo que sempre me incomodou muito. E eu realmente vi um resultado bastante satisfatório. E eu queria que você explicasse para o nosso público como que isso acontece, como é o procedimento, que as pessoas precisam ter um pouco de paciência, não é tudo de imediato, né? E que é acessível a todo mundo e que pode ser tratado por homens e mulheres. Vamos lá. Parabéns pelo seu resultado, né? Parabéns pelo nosso resultado, eu fico muito feliz. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O tratamento de olheiras durante a pandemia, ele cresceu bastante, né? Eu ouço muitas pessoas comentando sobre olheiras, até porque a gente utiliza máscara. Muitas pessoas também tiveram insônia durante a pandemia, muitas pessoas ficaram home office. Então, essa mudança fez também com que os nossos hábitos mudassem e, consequentemente, a nossa forma de envelhecer também teve algumas alterações durante a pandemia. No tratamento da doutora Raquel, em específico, quando ela chegou ao consultório pela primeira vez, ela disse para mim que o que incomodava, né, era o escurecimento da área de olheira. Porém, a Raquel, ela não é uma pessoa que, vamos dizer, ela é fã das agulhas, né? Quando a gente vai tratar olheiras,
a gente tem que sempre perguntar para o nosso paciente o que incomoda na olheira. Se é o escurecimento, se é a flacidez, se é a profundidade. Quando a gente chega num consenso com o paciente o que incomoda ele, se é o escurecimento, a gente vai buscar clarear. Se é o problema de flacidez, eu vou ter que estimular o colágeno do local. Se é o problema de profundidade, aí talvez caiba um preenchimento com ácido hialurônico. Quando são os três, devemos tratar os três. No caso da doutora Raquel, que a gente está comentando agora, era o escurecimento que a incomodava. Então eu falei, olha, vamos começar a utilizar um ácido em casa, a gente utiliza à noite, dando certo a gente vai fazer noite e dia. Só que desde o início eu falei, a gente tem que ter paciência com a olheira. Tudo que a gente comenta sobre pele, sobre manchas, a gente tem que ter paciência. Se alguém promete algo muito rápido, algo muito promissor em pouco tempo, é até duvidoso, porque a gente precisa de um certo tempo para a gente ter alguns cuidados e até o clareamento da própria olheira. Então, quando a gente iniciou apenas com ácido, né, Raquel? Então, fomos tratando com ácido, e aí, ao decorrer do caminho, eu acho que ela foi pegando confiança em mim. Eu falei, olha, vamos fazer um laser vai ajudar no clareamento. Iniciamos o laser. A gente tem na clínica também o aparelho de Ultraformer 3, que é um aparelho que faz o estímulo de colágeno local. Então, a gente começou a estimular o colágeno local também, daquela pálpebra inferior, da olheira. Então, o uso de ácido em casa, que ela foi fazendo, e ela foi fazendo corretamente, o uso do Ultraformer para estimular a flacidez, para estimular o colágeno, perdão, para tratar a flacidez, e até mesmo laser para o clareamento. Então, a gente foi seguindo etapas, né? E eu falava, olha, o uso do protetor solar é muito importante. E aí, passou um mês, né, Raquel? E a Raquel falou, olha, a minha secretária comentou que a minha olheira tá bem melhor. Aí eu falei, nossa, se já estão começando a observar, então a gente já está tendo uma melhora significativa. E aí a gente partiu também para fazer a parte dos aparelhos, que também são importantes. Mas por nenhum momento a gente chegou a preencher, né? A gente não fez o preenchimento de olheiras, até porque não seria a primeira opção da doutora Raquel, e a gente foi fazendo de outras formas, talvez demorando um pouquinho mais, mas a gente está tendo um resultado bem legal em questão de olheiras, e tem sido uma queixa muito grande no consultório. Né? Então a gente foi trilhando um caminho para que a gente chegasse num resultado. Não teve nada imediato, né? Mas a gente conseguiu. Sim, realmente foram algumas sessões, né? Eu ainda estou fazendo, ainda vou fazer mais uma. E é muito importante que as pessoas saibam que, assim, não tem agulha, né? Então, não tem dor. Eu não sou... não é que eu não goste de agulha, né? Mas, principalmente na região do rosto, eu tenho uma certa precaução com as agulhas. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. A gente tem que ter realmente muita confiança no profissional que está do outro lado, para a gente poder começar a fazer os tratamentos, né? E começando a ver o resultado, é importante, e aí você vai tendo mais oportunidade de ver que realmente não é tão complicado. Todos que eu fiz, eu não tive nenhum tipo de dor, não há nada que não suporte, que há sofrimento, não, muito pelo contrário. Então, não fiquei com nenhum pós que me impedisse de trabalhar ou que me deixasse desfigurada, que eu não pudesse participar de alguma coisa. Então, para mim, realmente foi satisfatório nesse sentido, porque eu também não posso ficar sem trabalhar. Então, as pessoas também têm essa situação. Não, mas eu vou fazer o tratamento, posso trabalhar, não posso trabalhar? Não, pode trabalhar tranquilamente, não fique inchado, não fica com uma aparência de que você fez alguma coisa efetivamente, né? De que você está fazendo um tratamento estético. Então, isso é importante que as pessoas saibam, né? Você pode fazer o tratamento à tarde ou de manhã e trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, sem sentir nenhum tipo de desconforto. E isso é importante que todo mundo entenda e saiba que é absolutamente possível. Bom, agora vamos tirar um pouquinho o foco de mim. já fiz aqui
toda essa questão que foi muito boa, né? Eu fiz um story com você, fazendo o procedimento. As pessoas que queiram verificar podem ver na minha página, tanto no Facebook como no Instagram, tá ali o procedimento. Então, é muito importante a gente saber que tem um profissional de confiança, que dá certo e que é de verdade, né? Então, é muito importante a gente poder trazer gente aqui que a gente saiba que tem confiança e que tem realmente resultado. Mas agora a gente vai falar um pouquinho dos outros procedimentos estéticos, né, para esse verão. O que além da olheira, o que tem sido muito procurado? Bom, vamos lá. Você tocou num ponto importante, Raquel. Eu vou pedir licença só para abrir um parênteses e aí a gente Claro. volta nos procedimentos, porque é um ponto importante que eu acabei não me atentando a falar. Mas você, como paciente, falou muito bem. Hoje, cada vez mais na clínica, eu busco procedimentos para que você consiga realizar o procedimento e se você tiver que trabalhar, se você tiver que ir para academia, se você tiver que dar uma aula, eu tenho muito professor, porque eu sou professora também, se você tiver que, por exemplo, cumprir uma atividade depois da clínica, você vai poder tranquilamente. Então, são alguns procedimentos que exigem um time pequeno, uma recuperação rápida. Esse laser mesmo que a gente fez, que a gente gravou os stories, muita gente fez, foi trabalhar, foi para academia, ou foi buscar o filho na escola, ou até mesmo um rapaz que realizou, ele tinha que trabalhar. Ele, ai, doutora, eu vou poder trabalhar, não vai parecer que eu fiz nada. É um laser verão que a gente fala, né? A gente pode realizar o laser, tanto o ultraforme, e a gente consegue ter uma vida normal. Porque hoje, dificilmente eu vou ter uma paciente que eu vou falar para ela, olha, você vai ter que ficar 3, 4 dias em casa, você não vai poder ir na rua. Porque por mais que ela não vá na rua, às vezes ela tem uma reunião online, às vezes ela precisa fazer alguma coisa dentro de casa que ela vai precisar se expor. Então, isso que você comentou é bem bacana a gente deixar bem claro. Na hora que a gente fecha um procedimento com o paciente, isso independente se você for no meu consultório ou se você for em outro local, uma dica importante é verificar o pós. O que você deve ficar, o que você deve focar no pós-procedimento? O que você não vai poder fazer? O que você vai poder fazer? Porque isso vai impactar diretamente se você pode realizar aquele procedimento ou não. A maioria dos procedimentos que a gente tem na clínica atualmente são procedimentos que você realiza o procedimento e depois você segue uma vida normal, tá? Então, por isso que eu fiz questão de frisar, porque você falou sobre isso, e parte indolor, né? Tanto laser, quanto ultraformer, quanto utilização do ácido, são procedimentos indolores, tá? Agora, voltando para a questão do verão. Na clínica, atualmente, a gente tem alguns aparelhos que ajudam no nosso projeto verão, e o nosso projeto verão, ele não iniciou agora em dezembro, não daria tempo. O nosso projeto verão, ele iniciou em outubro, e ele foi totalmente cronometrado para que o paciente fizesse outubro, novembro, e 22 de dezembro a gente vai ter um recesso na clínica para que todo mundo tivesse feito ou parte de enzima, que é a enzima lipolítica. O que é isso? Uma enzima que ajuda no emagrecimento, ajuda na perda de gordura localizada. A gente tem o Power Shape, que é um aparelho que vem toda segunda-feira, e esse aparelho trabalha a gordura localizada, trabalha a flacidez, trabalha a celulite do paciente, e eu posso fazer para culote, eu posso fazer para gordurinha, aquela pochete que incomoda, aquela gordurinha no joelho que incomoda, a gente pode fazer no interno de braço, no interno de coxa. Então, dependendo da região, eu posso associar o Power Shape com a enzima, tá? Então, hoje a gente tem a Regiane na clínica, que é esteticista, e a gente tem a Camila. A Camila faz a parte de aparelhos, a Regiane faz a parte de aparelho, mas também massagens, e eu fico na parte de invasivos. Então, a gente tem uma equipe bem legal e completa para atender o paciente. É bem importante lembrar que os protocolos, eles não são fechados, os protocolos, eles são individualizados. Quando o paciente procura a nossa clínica, a gente faz uma avaliação bem completa. Vamos verificar se esse paciente quer tratar gordura localizada, se ele quer tratar flacidez, se ele quer tratar celulite, ou se ele quer tratar tudo, que é o combo que a gente fala. Podemos usar o Power Shape, a gente pode fazer enzima. A gente tem um aparelho super novo agora na clínica, que é o Tesla. O Tesla, ele veio com tudo aí para o verão. É aquele aparelho que muita gente tem utilizado, é mais em São Paulo que eu tenho visto, né? Aqui em Santos quase não vi. É aquele que a gente faz o estímulo de músculo. Então, eu preciso fazer uma contração muscular no abdômen.
Então, ele consegue fazer contrações supramáximas, que a gente fala. Então, são contrações involuntárias que eu tenho a partir desse Tesla. Posso fazer no abdômen, posso fazer no bumbum, posso fazer na panturrilha. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma enzima que é para gordura localizada, eu tenho um aparelho que é para estimular a parte de músculo, né? Mas antes de fechar um pacote do nosso projeto verão, um pacote de emagrecimento, o que eu deixo bem claro para o paciente eu vou precisar do comprometimento. Então, eu preciso que ele vá uma vez por semana na clínica ou mais. Eu preciso que ele se alimente de forma correta. Eu acabo indicando algumas nutricionistas de confiança. Eu preciso que ele faça atividade física. Por quê? Quando a gente trata o corporal, é um conjunto. Mais uma vez, a gente vê muito antes e depois, principalmente no Instagram. Eu tenho bastante antes e depois lá na clínica. Quase não posto antes e depois. Muitos pacientes não gostam, muitos pacientes não querem. E também para não criar um certo ilusionismo, né? Talvez o que resolveu para uma paciente não vai resolver para outro paciente, é outro método que a gente vai ter que utilizar. Então, cada paciente vai ter o seu protocolo individualizado e esse paciente ele tem que ter um comprometimento comigo. Então, ele vai precisar fazer atividade física, ele vai precisar ter uma alimentação balanceada. Não tem como a gente fazer injeção de enzima uma vez por semana, utilizar o Power Shape e ele comer como ele comia antes, ou ele não fazer uma atividade física. A gente não vai ter sucesso no resultado. É um conjunto, né? Eu preciso muito que o paciente dê a mão para mim e que ele consiga finalizar o tratamento, mas que ele tenha consciência que a participação dele é importantíssima no tratamento corporal, mais até que o facial. Então, o corporal, eu preciso da atividade física, eu preciso de uma alimentação balanceada e esse comprometimento do paciente. A gente tem a utilização de fios também, os fios vieram com tudo, e esses fios fazem, de certa forma, o estímulo de colágeno local. Então, posso colocar fio no bumbum, posso colocar fio no abdômen, posso colocar fio no interno de coxa. Então, esses fios, eles são absorvidos pelo corpo e eles vão fazer o paciente estimular colágeno. Então, determinando o que o paciente precisa, o que o paciente se queixa, a gente vai montar um protocolo para ele e vai seguir com esse protocolo. O que eu vou ter que verificar? Se ele vai ter esse tempo disponível. Geralmente ele vai ter que vir uma vez por semana na clínica, uma horinha ele vai precisar ficar comigo, tá? Na clínica, para que a gente mantenha aí esse tratamento corporal. Mas a gente tem tido resultados bem positivos. Os pacientes têm gostado bastante da associação de aparelhos com a parte de enzimas que a gente faz na clínica. E a questão do Botox, né? Você faz um dia o Botox Day. Isso também tem sido bastante procurado. As pessoas ainda buscam o Botox como uma forma de tratamento, principalmente para os sinais de expressão da idade. E a partir de que idade é recomendado que a pessoa comece a ter contato com o Botox, né? E quanto tempo dura, mais ou menos? Que são perguntas que todo mundo sempre faz. E se isso tem alguma interferência na vida da pessoa, se a pessoa vai ficar inchada também, porque o Botox já é invasivo, tem que ser com agulha. Então, como é que fica o tratamento do Botox? Olha, você já me conhece um tempinho, como uma boa virginiana que eu sou, bem metódica, o que eu falo? Toda vez que o paciente vai fazer um tratamento, seja um preenchimento, seja um Botox, eu pergunto, você vai viajar final de semana? Você tem um evento? Você precisa se expor final de semana? Por que eu faço essa pergunta? Toda vez que eu vou trabalhar com invasivo, a gente tem a face que é extremamente vascularizada, né? Que isso, a gente tem artérias e veias, isso eu costumo até falar em aula para os meus alunos. Pode ficar roxinho? Pode ficar roxinho. Pode ficar vermelho? Pode ficar vermelho. Pode ficar inchado? Pode. Por mais que a gente saiba anatomia, eu sou professora de anatomia, por mais que a gente saiba anatomia, existe o que a gente chama de variação anatômica. E existe aquele paciente que só dele encostar, às vezes, a perninha, assim, em algum lugar, ele já fica roxo. Eu até pergunto pro paciente, você tem o costume de ficar roxo? Você fica roxo com frequência? Esse paciente, a gente toma um pouquinho mais de cuidado, e pode ser que ele fique roxinho. Eu tenho gelinho, que é até o gelinho personalizado da clínica, que é uma boca, e eu costumo dar para as pacientes. Mas, assim, tem um evento próximo, evita um procedimento invasivo. Não tem como a gente garantir 100% que não vai ficar roxo, que não vai ficar vermelho. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, chegamos à conclusão que podemos realizar o Botox, né? Quando a gente realiza o Botox, não existe uma idade mínima para a gente começar. Por exemplo, eu já atendi paciente de 25 anos. Nossa, Carla, que nova, você fez um Botox. Porém,
Essa paciente, ela é uma aluna minha, ela morou muito tempo no Nordeste, ela pegava muito sol, ela tinha uma pele, que essa pele dela, na idade cronológica, não tinha 25 anos, deveria ter mais de 35 anos, pelo estilo de vida. Então, a gente se atentar à faixa etária, às vezes é mais fácil a gente relacionar com a pele, o tipo de ruga. Quando que eu tenho indicação para o Botox? É bem fácil. A indicação do Botox é quando eu tenho um tipo de ruga chamada ruga dinâmica. O que é a ruga dinâmica? De uma forma bem fácil, tá? A ruga dinâmica é aquela ruga que quando eu faço o movimento, eu consigo ver a ruga no paciente. Eu tô sem Botox agora, né? Meu Botox já saiu, tô esperando mais um pouquinho para fazer um pouquinho mais para frente das festas. Então, quando eu não sei se dá para ver bem, tá, Raquel, mas quando eu elevo a sobrancelha e ficam essas ruguinhas na testa, é uma ruga dinâmica. Porém, quando eu estou parada, quando eu estou sem fazer o movimento, a ruga não aparece. Então, a ruga dinâmica é aquela ruga quando você dá o sorrisão, aparece o pé de galinha, quando você faz aquela expressão de brava, fica a testinha marcada, quando você eleva a sobrancelha, tá aparecendo a ruga dinâmica, é o momento do Botox. Quando é aquela ruga que o paciente, você já olha para ele e você já vê aquela ruga marcada, é uma ruga estática. Essa paciente, talvez o Botox não sirva mais. Talvez eu tenha que fazer o Botox e entrar com os fios. Então, por isso que se fala muito atualmente no Botox preventivo. Eu fazer a aplicação de Botox no paciente antes que essas linhas marquem a pele, porque aí forma como se fosse uma cicatriz, e aí o Botox não resolve mais. Então, uma idade certa não existe, mas existe avaliar o nosso paciente e verificar se há necessidade de fazer um Botox preventivo, e conforme for passando o tempo, a gente pode fazer a aplicação no Botox 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano, dependendo do quê? Estilo de vida, se esse paciente pratica muita atividade física, se esse paciente é muito expressivo, o Botox dele vai sair um pouco mais rápido, tá? Na verdade, o Botox é o nome da marca. O correto é a gente falar toxina botulínica. Mas quando eu faço o Botox Day lá na clínica, eu não coloco toxina botulínica Day, ninguém entenderia. Então eu coloco o Botox Day, né? Qual a durabilidade desse Botox? Estilo de vida. Então, por exemplo, pacientes como nós. Então, você fala no rádio, você é professora, você é advogada, faz atividade física, tem uma probabilidade da gente perder um pouco mais rápido esse Botox. Mas a princípio ele é para durar de 3 meses a 6 meses. 6 meses até um pouco de tempo a mais, praticamente. O meu dura, só para você ter noção, de 3 a 4 meses. A maioria das pacientes fazendo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Os homens têm procurado bastante Botox. Quando a gente faz o da mulher, a gente tem pontos diferentes que o dos homens, mas os homens têm procurado bastante a toxina botulínica. A única coisa que eu tenho pedido na clínica, quando o paciente vai realizar o Botox, é que a gente dê um tempo entre a vacina que a gente está recebendo do Covid e a toxina botulínica. Eu peço para esperar de 15 a 20 dias, porque no início da pandemia, aplicando Botox, eu tive 3 pacientes que o Botox saíram assim em 10, 15 dias. Não tem nenhum artigo científico, não tem nada na literatura que fale sobre isso, mas quando a gente toma vacina e a gente está fabricando anticorpos, né, criando os nossos anticorpos, seria o termo correto, pode ser que impactue diretamente na toxina botulínica. Então eu peço para aguardar. Então, tomei a vacina hoje, espera uns 20 dias para fazer. Se você for tomar a terceira dose, então espera para depois você realizar o Botox. A prioridade sempre vai ser a vacina, vale a pena lembrar que a vacina é mais importante que o Botox, depois a gente faz o Botox, não tem problema nenhum. Mas eu só peço para dar uma janela entre um procedimento e a vacinação, tá? E a harmonização facial, você faz isso também? Quais são os procedimentos, né? As pessoas precisam tomar cuidado com o quê? A questão principalmente do lábio, né? A gente tem visto muita gente que faz harmonização labial e preenchimento labial e fica uma coisa bem estranha, né? Então, como é que a pessoa precisa se cuidar para não ter um exagero na hora de fazer um preenchimento ou labial, ou um preenchimento, uma harmonização no rosto e acabar ficando desfigurada? A gente tem comentado bastante aí no meio da estética, até na vida acadêmica, sobre algumas harmonizações, sobre alguns procedimentos. Eu sou um profissional que prezo muito pela saúde do paciente.
Então, é muito mais fácil falar para o paciente que aquele procedimento não é indicado para ele, que ele tem uma anatomia que é dele, que ele tem uma beleza que é dele, do que, até meus pacientes dão risada comigo, do que eu colocar e vender um monte de coisa para aquele paciente. Então, o que é a harmonização facial? A harmonização facial é você realçar a beleza de cada paciente. E não todo mundo ficar com a mesma fisionomia, ficar com a mesma cara, né? É possível fazer um preenchimento labial? É possível fazer um preenchimento labial, um contorno labial. É que eu não tenho aqui para demonstrar. Com 1 ml de seringa, eu não consigo deixar uma boca deformada. Quando que essa boca pode ficar deformada, pode ficar um pouco exagerada, né? Que eu acredito que seja isso que você esteja comentando, e todo mundo tem comentado mesmo, tem vários stories sendo feitos, tem artistas tirando sarro aí sobre esse procedimento do preenchimento labial exagerado, com mais de 1 ml. Então, quando a paciente vai na clínica, vamos fazer um contorno labial, vamos dar um volume? Ok, vamos fazer. Passou um mês, às vezes, essa mesma paciente, ela quer colocar mais. Colocamos mais 1 ml. Passou um mês, essa mesma paciente quer colocar mais. Eu acredito, né, Carla, que cabe ao profissional também contar sobre os riscos de quanto maior a quantidade de produto que eu coloco naquele local, maior o risco de uma isquemia, de uma necrose, porque quanto maior o produto, maior a obstrução do vaso do local. Daí que se dá as intercorrências. Então, cabe ao profissional, olha, existe um risco. Olha, vamos ver aqui a sua foto do antes e depois. Olha como já ficou mais bonita a sua boca. Olha como já tá mais sexy a sua boca. Será que é necessário você colocar mais? Talvez você colocando mais, a gente vai perder esse padrão. A gente vai perder a beleza que a gente criou nesse lábio. Outra coisa que tem impactado bastante na harmonização facial e dentro da estética, a gente observa isso, é o uso de filtros no Instagram. Então, às vezes a pessoa ela coloca um filtro e aí ela acredita que ela tem aquele nariz, ela acredita que ela tem aquela boca, e quando ela vai procurar a gente, ela mostra. Olha, eu quero ficar exatamente assim. Só que às vezes aquilo que o paciente quer, aquilo não existe, aquilo é um filtro. Então, é legal colocar um filtro? Claro que é legal. Às vezes você acordou, tá despenteada, tá descabelada, precisa gravar alguma coisa. Tudo bem, mas assim, existe aquilo que é real e existe aquilo que não é real. Então, eu acredito que cabe ao profissional tentar conscientizar aquele paciente. Porém, o que já aconteceu comigo e deve ter acontecido com os profissionais, se realmente aquela pessoa quiser colocar mais ácido hialurônico, que a gente vai colocando aos pouquinhos, né? Ela talvez procure outro profissional e coloque, mas como profissional, cabe a nós orientar esse paciente. Quanto maior a quantidade de produto, dependendo do seu rosto, não vai ficar tão bonito esse procedimento. Tudo que eu acho que é de forma sutil fica mais bonito. Tudo que a pessoa ela tem que olhar para você, ela tem que saber que você está mais bonita, mas ela não precisa apontar e mostrar o que você fez. Né? Ela fez um botox? Ela colocou uma boca? Será que ela fez? Quando a pessoa fica na dúvida, eu acho que é muito mais bacana esse procedimento, porque você tá mais bonita, você tá mais jovem, e não necessariamente você tá deformado, você tá mostrando que realmente você mudou. Mas aí, Raquel, depende muito de paciente para paciente, de profissional para profissional. Mas, resumindo, a harmonização facial, o botox faz parte da harmonização facial, o preenchimento de olheiras, o preenchimento labial, o preenchimento de malar, o arqueamento da sobrancelha, tudo isso faz parte de uma harmonização facial. E aí cabe ao paciente mostrar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, e ao profissional dizer se aquilo é possível ou não. E às vezes aquilo que o paciente ele deseja, eu quero aquela boca, daquela modelo, mas a anatomia da boca dela não permite aquilo. Então isso tem que ser falado antes de realizar o procedimento. Então, na hora da consulta, isso é importante. Então, por que algumas pessoas até entram em contato? Essa consulta, ela é cobrada? Essa avaliação, ela é cobrada? Pode. Por quê? Porque é no momento da consulta que a gente consegue avaliar, que a gente consegue dizer para o paciente traçar um plano de tratamento. Então, a consulta é o momento mais importante. E você ter empatia com o teu profissional, né? Você confiar no teu profissional. Oi, Sim, eu sou Lolo. sem dúvida nenhuma. Ele quis dar oi, pronto. Agora vai lá, que a mamãe tá Boa trabalhando. noite. Ele mandou um oi. Então, outra questão que eu lembro que a gente conversou, né, e que eu até tinha comentado com você, e que eu achei muito interessante de você falar, foi que eu tinha falado sobre o nariz, né?
sobre empinar o nariz e tudo mais, como é que seria o procedimento, e aí você me explicou que você não fazia esse tipo de procedimento, porque era mais perigoso em razão da região ter muitos vasos, né? E, bom, conclusão, eu nunca mais nem pensei em fazer nada no meu nariz, porque eu falo, o rosto da gente é algo que, principalmente quem trabalha com a mídia, né, que aparece, que é professor, que é advogado, a primeira impressão é sempre que vai ficar. Então, imagina você ter um problema e aí fica muito pior, e eu sei como advogada, eu tratar um problema que foi feito do que você ficar como você está. Então, assim, é importante esse tipo de conversa, né, de confiança. Eu sei que tem inúmeros profissionais que fazem esse tratamento, também não é um tratamento cirúrgico, é um tratamento com essa enzima, é o tipo de enzima, né? É o ácido hialurônico que eles o usam. ácido, isso. Mas eu já fiquei preocupada, quer dizer, de alguma coisa que eu já tinha visto algumas pessoas terem um resultado até interessante, só pelo fato de saber que isso pode dar errado, né? Pode ter um problema, eu simplesmente descartei completamente fazer qualquer coisa que possa me causar um problema. Por isso que eu digo que é importante a gente ter segurança com o profissional. O profissional que conversa com você, que te explica, que fala esse tipo de coisa, é um profissional realmente que é honesto, né? Ele não vai vender só o serviço dele para vender. Então, ele tem a preocupação com o paciente. E isso é muito importante. Outra coisa que eu queria perguntar, né, que eu vi que também tem, é a questão do clareamento íntimo. Isso também tem sido muito procurado. Como é o tipo de tratamento? Porque eu não faço a menor ideia e eu acho que tem muita gente também que não sabe. Eu até deixei alguns flyerzinhos lá na clínica, não sei se você chegou a ver, deixei umas amostras. Eu escrevi um artigo para uma revista aqui de Santos sobre a estética íntima, por quê? É algo que é novo, é algo que é inovador, mas é algo que mexe muito com a autoestima da mulher. Então, como que acontece? Quando a gente trata a estética íntima, a gente pode tratar da seguinte maneira: eu posso fazer o clareamento local, que é feito com ácido, que a gente prescreve para o paciente, ou ele pode comprar pronto. Eu tenho algumas parcerias que a gente acaba indicando, o paciente vai até o local que vende, usa esse clareamento em casa. Pode ser na região da axila, e no caso a gente está falando da região íntima, né, na região perianal, na região da vagina, que pode ter um escurecimento durante a gestação, durante a amamentação, ou por exemplo, uma personal trainer que fica suada, e aí não tem aquela troca da calcinha, não dá tempo de fazer isso, porque o dia a dia dela é transpirar, ou dar uma aula de spinning, ou vai correr na praia, é uma vida mais agitada em relação ao suor, aquele atrito com a área íntima pode causar um escurecimento, então a gente pode usar a loção clareadora. Eu tenho um outro tipo de procedimento de estética íntima, que é a parte de rejuvenescimento de grandes lábios. Assim como a pele, ela fica flácida e a gente faz o Ultraformer, faz bioestimulador e faz fio, ou faz um skin booster, que é para hidratar essa pele e devolver o colágeno, estimular o colágeno, a região da vagina também sofre com isso. Então, eu acabo tendo flacidez. Essa flacidez pode causar perda da lubrificação, e aí, no ato sexual, isso pode ser prejudicado também. Tem mulheres que comentam comigo: doutora, eu fico com vergonha às vezes porque a região tá flácida, ou porque eu não tenho mais o orgasmo que eu tinha antes. Então, tem uma série de fatores envolvidos, né? Não só a parte de estética, mas também existem outros fatores que estão associados. Então, existe alguns lasers que a gente tem na clínica que tem algumas ponteiras específicas, né? E essas ponteiras são colocadas no ósseo da vagina e a gente consegue fazer o estímulo do colágeno e o clareamento do local, fazendo o quê? O rejuvenescimento dessa área. É possível também, com ácido hialurônico, preencher grandes dos lábios. Tem mulheres que fazem esses procedimentos também. E isso devolve até a parte de orgasmo, estímulo sexual, a perda da vergonha na hora do ato sexual e até o bem-estar com a mulher mesmo. Então, a gente pode tratar tanto estimulando o colágeno, né, tirando aquela flacidez local, fazendo o clareamento do local e revitalizando.
proporcionando também não só o aspecto visual, mas também o aspecto funcional. Então, é uma área nova, né, que a gente tem de estética íntima, e lá na clínica a gente faz a parte facial, a gente faz a parte corporal e a gente faz a estética íntima. E aí, até aproveitando o seu programa, recentemente tem agora uma biomédica, que é a doutora Luciana, que ela veio para fazer a parte de capilar. Então, depois do Covid, a gente teve uma grande parte da população que teve queda capilar, né? A gente sabe que isso ficou bem evidenciado aí com a pandemia, então a gente está também com tratamentos capilares. Então está bem completa a nossa clínica, né? Desde a parte capilar, facial, corporal e a estética íntima. Quando você fala da questão corporal, existem algumas indicações de massagem também, né? Então, tem muita gente que fala de massagem modeladora, massagem para poder estimular determinadas regiões. Como é que isso é feito, né? Como é que essa massagem, ela é geralmente associada a algum outro tratamento? É indicada às vezes só a massagem? Como é que acontece essa questão da massagem? Lá na clínica, a gente tem a parte de drenagem linfática, a gente tem a massagem modeladora e eu gosto muito de associar com a parte de invasivos. Quem faz essa parte é a Regiane, a nossa esteticista. Então, por exemplo, fechamos um pacote para gordura localizada no abdômen inferior. Eu converso com ela, vamos fazer uma drenagem, vamos fazer uma modeladora focada bem na região desse abdômen inferior. Geralmente 1, 2 vezes por semana. E tem também a massagem relaxante, né? Para aquele público, olha, eu não quero enzima, eu não quero fios, eu não quero emagrecimento, eu só quero fazer a massagem relaxante. A Rê faz também. Então, a gente tem essa parte tanto voltada para perda, né, de gordura, para flacidez. Ela faz associação com luz de LED também, que é legal para estímulo de colágeno. Hoje mesmo a gente começou um tratamento para flacidez de braço, de uma paciente nossa que é super querida. Então a gente está fazendo a parte de braço e ela vai fazer tanto a drenagem linfática, que aí seria o corpo inteiro, e ela vai fazer um foco que é especialmente no braço. Então, dependendo da queixa, dependendo da indicação clínica, a gente vai misturando drenagem linfática, massagem modeladora, associando aparelhos. Então, para cada paciente, a gente vai montando um protocolo. E para aquele paciente que só quer relaxar, a gente tem a massagem relaxante também. Mas a maioria das pacientes vai na modeladora, né? Ajuda na redução de medida, ajuda no combate à celulite. Então, é uma massagem que tem bastante saída. Bom, outra questão, você falou dos fios, né? Como é que esses fios, onde eles podem ser colocados, né? Qual é a principal função do fio? Que tipo de fio é, se ele é absorvido pelo organismo ou não? E, principalmente, o que ele vai melhora, né, na aparência dessa mulher ou desse homem, né? Porque os homens também procuram bastante a clínica, não é mesmo? Tenho. Hoje mesmo a gente teve 4 rapazes que passaram por lá. Um era enzima, o outro era botox e o outro ele colocou fio. Então vamos lá, qual seria a aplicabilidade dos fios? Toda vez que eu trabalho com fios, eu uso da iThread lá na clínica. A iThread é uma marca bem conceituada. Quando vocês forem procurar um consultório, um profissional, verifiquem também marcas que são utilizadas, a forma de armazenamento. Eu falo sobre isso como eu dou aula na pós-graduação de estética, são pontos importantes que devem ser levados em consideração, tá? Porque o armazenamento, a marca, tudo isso vai influenciar também em intercorrências, tá? Então, por exemplo, esse fio ele pode ser colocado para essa flacidez palpebral de baixo aqui do olho, né, essa palpebral inferior, pode ser utilizado naquela ruguinha do bravo, sabe aquela pessoa que mesmo quando a gente realiza o botox, ainda fica aquela marquinha? Pode ser utilizado, que é a região de glabela que a gente fala, região de pescoço a gente pode utilizar, na parte corporal a gente pode utilizar em região de abdômen, aquela paciente que clama, eu tenho um umbiguinho triste, depois que eu tive filho meu umbigo ficou triste, então para erguer um pouco esse umbigo, a gente pode fazer associação de fios com bioestimulador de colágeno, a gente pode usar no bumbum interno de coxa,
tá? Então, isso seria a aplicabilidade do fio. Ele vai ser absorvido pelo seu próprio corpo, dependendo de 1 a 3 meses, vai haver absorção desses fios, e o que ele vai fazer? Naquele local, ele vai começar a fazer o estímulo de colágeno do tipo 1 e do tipo 3, fazendo o quê? Uma dermossustentação da pele. O que é uma dermossustentação da pele? Ele vai formando como se fosse fibras de colágenos e elastina e devolvendo o colágeno para aquela região. Porém, quando eu faço a aplicação dos fios nas pacientes, o que eu falo? O uso de filtro solar vai ser importantíssimo. Já era, colocando fio mais ainda. Por quê? A célula que produz o colágeno, gente, é o fibroblasto. O fibroblasto precisa ser ativado para produzir o colágeno. Se eu tomo sol sem o uso do protetor solar, sem viseira, sem óculos, eu destruo esse fibroblasto. Então, ao mesmo tempo que a doutora Carla está colocando fio para você estimular colágeno, quando você está recebendo sol de forma errada, o que você está fazendo? Destruindo o fibroblasto que produz o colágeno. Então, quando a gente faz a nossa consulta, quando a gente monta o plano de tratamento, alguns produtos em casa você tem que utilizar para ajudar no que você fez na clínica. Então, hoje o fio tem sido o carro-chefe aí para tratamento de flacidez. Eu uso o fio também associando com o aparelho Ultraformer. O Ultraformer 3, ele é para estímulo de colágeno e, de acordo com a literatura, com o artigo científico, se eu faço utilização de fios com o Ultraformer, eu estimulo 7 vezes mais o fibroblasto. Então, isso já é comprovado cientificamente. Toda vez que a gente pode colocar fio, a gente coloca fio. Eu costumo até brincar na clínica, qual é a contraindicação do fio? A contraindicação do fio é não ter o dinheiro para colocar o fio, porque tendo dinheiro para colocar fio, vamos colocar fio. Pode ser pálpebra, pode ser terço médio, pode ser papada. O fio é bem indicado, o paciente gosta bastante da utilização de fios, e o melhor, quando a gente faz fios, quando a gente faz bioestimulador de colágeno, quando a gente faz Ultraformer, eu estou fazendo você fabricar o seu colágeno. Eu não estou preenchendo, eu não estou colocando nenhum produto e ocupando espaço que talvez fique com um aspecto que não seja tão bonito e tão sutil do que fazer você estimular seu próprio colágeno. Porém, eu tenho que ter um pouco mais de paciência, porque eu vou fazer o seu corpo produzir esse colágeno. E aí eu preciso da sua ajuda também em relação a filtro solar. Na clínica, até filtro solar oral, eu acabo prescrevendo para os pacientes, que não substitui o filtro que a gente passa, mas ele ajuda também para que a gente não tenha um envelhecimento tão precoce causado pela radiação. Esse fio é colocado com agulha, e aí o pós dele causa algum inchaço? Qual é o procedimento nesse caso? Ó, teoricamente, eu tenho dois principais tipos de fios. O fio agulhado, que é aquele que já vem com uma própria agulha, aonde eu introduzo na pele do paciente, e aí eu retiro, o fio fica dentro, a agulha sai. Nesse momento, pode ser que pegue algum vasinho e dê algum edema, pode ser que fique roxinho porque ficou algum vasinho, a gente põe gelo, Dudoide, vida normal, vida que segue. Ou eu tenho a opção do fio canulado. O fio canulado, ele vem numa cânula, então eu tenho que fazer um pertuito. O que é um pertuito? Como se fosse um buraquinho na pele. Esse pertuito aberto, eu coloco o fio, deixo o fio lá dentro e tiro a cânula. Esse tem uma probabilidade menor de pegar algum vasinho, porque não é agulha, porque é cânula. Esse fio tem uma probabilidade menor de dar edema. Então eu tenho dois tipos. O agulhado, que já vem com a agulhinha, e o canulado, que você tem que fazer um furinho, que é o pertuito que a gente fala, para poder entrar com esse fio na pele do paciente. São dois tipos que a gente trabalha. E a papada, Carla? Que também é alguma coisa que eu vejo muitas mulheres reclamando, né? Existem, inclusive, alguns aparelhos hoje que a gente vê na internet para poder tentar diminuir, né, essa papada. Qual o tratamento que tem na clínica para papada? Olha, a papada, eu tenho 3 tipos de tratamento, dependendo da indicação clínica. Quando é gordura, a gente pode fazer a lipoenzimática de papada, quer dizer, a utilização de mesclas, de ativos que eu aplico diretamente na papada para essa gordura. Às vezes, essa papada é flacidez. Para tratar essa flacidez de papada, o ideal seria o fios, lembrando que fios vai fazer estímulo de colágeno, ou fios com Ultraformer 3. O Ultraformer 3 é um aparelho que a gente consegue fazer nessa região de papada, eliminar essa parte de flacidez e também se tiver gordura. O Ultraformer é capaz de tratar gordura e flacidez. A lipo de papada, né, que é a injeção dos ativos, é para gordura. E se for só flacidez,
Pode ser Ultraformer, pode ser fio, tá? Eu gosto bastante de trabalhar fio com Ultraformer, a gente tem um resultado bem bacana. Esse Ultraformer, ele vem também uma vez por mês para nossa clínica, ele vai até agora quinta-feira, dia 9, né? A gente faz o Ultraformer Day, então é um dia inteiro dedicado a parte de Ultraformer. É indolor, a gente passa anestésico. Algumas pacientes sentem dor no Ultraformer 3, mas isso é muito relativo de paciente para paciente, e tem paciente que não sente dor alguma. Outra coisa que eu queria saber, porque também é algo bastante importante, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Quanto tempo, por exemplo, eu coloquei um fio, né? Ou fiz um tratamento com os aparelhos. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a manutenção disso, né? Porque não adianta eu fazer um tratamento e achar que aquilo vai durar a vida inteira, até porque cada ano que passa você envelhece, o colágeno vai ficando cada vez mais difícil de ser produzido por você mesma, e a pele, claro, a estrutura da sua pele vai envelhecendo, não tem jeito, né? A gente tentar postergar esse envelhecimento é algo real, né? Eu acho que todo mundo deve fazer, que se incomode com isso, mas o envelhecimento é fatal, né? Não tem como a gente não ficar mais velho. Não adianta, que não tem como. E eu falo sempre isso. Por mais que você trate a pele, né? Por mais que você faça tudo, não tome sol, tenha uma boa alimentação, o viço da pele de uma menina de 20 anos é diferente do viço da pele de uma mulher madura. Não adianta, porque não é igual. Apesar da gente hoje perceber muitas meninas com uma pele, né, com uma derme muito judiada, né, que eu às vezes fico até surpresa de ver. Você vê mulheres mais maduras com uma pele muito mais bonita do que meninas mais jovens. Mas o viço de uma menina que não tenha nenhum problema de pele é diferente. Então, de quanto em quanto tempo a gente tem que renovar esses tratamentos? Bom, vamos lá. A menina de 18 não tem como competir com a de 40, né? A gente até brinca, né? Que a beleza do 18 você nasce com ela, a beleza do 40 a gente tem que comprar, não tem jeito. Tem que investir num bom creme, no filtro solar, tomar água, se alimentar de forma correta. Vamos à parte de colágeno e investimento. Eu falo que a gente faz uma poupança de colágeno. O que é essa poupança de colágeno? Claro, e isso não é obrigatório. Eu tenho pessoas que falam para mim: eu não me incomodo com a ruga, eu não me incomodo com a flacidez. Bom, não tem problema algum. Quem já quer envelhecer de forma saudável, né? Hoje, uma mulher de 30 é muito diferente de uma mulher de 30 se você pensar 20 anos atrás, né? Sem dúvida. Então, é muito diferente. Então, o que a gente pode fazer? O Ultraformer 3 é um aparelho que veio para o mercado com isso, do estímulo de colágeno, de poupança de colágeno. Geralmente, a gente faz 3 sessões, uma ao mês, e depois, para a gente poder estimular esse colágeno local, você vai fazer daqui a um ano. Então, é um investimento que vale a pena, né? Agora, fios. Fios também, a gente pode colocar fios hoje, e aí posso colocar mais fios mês que vem, no outro mês, ou daqui a 6 meses. Se eu trabalho com bioestimulador de colágeno, Sculptra, o pessoal fala bastante, eu faço uma sessão, daqui a 45 dias outra sessão, se houver necessidade, daqui a 45 dias outra sessão. E quando será a próxima? Daqui a um ano. Então, você se programando aí em questão de 3 meses, fazendo direitinho, daqui a um ano você pode fazer essa reposição de colágeno novamente. Claro, segue o filtro solar, segue uma vitamina C, segue um filtro solar oral, ingestão de água, né? Passar um creme à noite. Eu também não sou a louca do creme, até porque não dá tempo, né, de ficar passando creme toda hora. E o mesmo creme que você passa na face, se você não tiver tempo, você pode passar na olheira, você pode passar no colo. Pessoal, pode passar. É claro que existe um creme que é indicado para cada parte da face, só que às vezes a gente não tem o investimento para isso. Às vezes a gente não tem o tempo também para fazer tudo isso, né? Cada vez mais a gente tem mais obrigações, principalmente nós mulheres. Então, doutor, eu tenho essa vitamina C, eu posso passar também no pescoço e no colo? Pode passar. O filtro solar eu posso passar na face, posso passar já em direção ao pescoço, porque eu sinto que ele está envelhecendo? Pode passar.
Ah, mas eu tenho um creme específico para a área dos olhos, eu tenho um creme específico para o pescoço. Ok, maravilhoso. Então, cada paciente tem uma rotina, cada paciente tem um valor que ela vai poder investir, tá? Mas aí eu sempre falo em consultório: ai, doutora, eu não tenho para comprar todos esses cremes. Falei: olha, então a prioridade vai ser o seu filtro solar. Além de questão de envelhecimento, a gente tem o câncer de pele, né? O câncer de pele Sim. é o tumor mais comum que a gente tem aí no país, até porque a gente mora num país tropical. Então, investe no filtro solar, que ele vai durar, passa no rosto, passa no pescoço, e quando você puder, você volta e faz o procedimento, tá? Então, o filtro solar vai ser essencial. Bom, a gente tem aqui a Maria Luísa Carvalho, né? Ela está falando boa noite. Ela está dizendo que quer melhorar o tchan e que ela sente dor, mas que ela não sente nenhuma dor. Então, é lógico que a gente, né, é importante. A gente eu vi outro dia até uma história na sua clínica de uma mulher que estava fazendo, inclusive, um aparelho, e ela falou que queria só sair de lá se o bumbum dela estivesse quase na nuca, né? Então, é lógico que existe esses tratamentos, né, que realmente melhoram, e melhoram muito mais a autoestima da gente, né? Eu sempre falo isso. Você tem que fazer alguma coisa que faça com que você se sinta bem. Além da Maria Luísa, a gente tem também a Rafaela, já quero ver, ela acho que quer ver o procedimento que eu fiz, e a Beatriz também dando os parabéns. Então, se a pessoa quer fazer essa elevação de bumbum, isso também é possível? Isso também é possível. O que, que a gente pode fazer? A gente tem a utilização do fio, a gente tem o Tesla, que é muscular agora, a gente tem o Power Shape, que é para flacidez e celulite, e a gente tem a parte de massagens também. Porém, a academia, né, agachamento, glúteo também vai ser essencial. A gente tem o protocolo Bumbum Up lá na clínica, que ajuda bastante em questão de flacidez, celulite. Mas o treino, a atividade física, ela vai ser importante também toda vez que eu quiser trabalhar o corporal. É claro que eu faço pacientes que não fazem atividade física. Vai ter resultado? Vai. Talvez demore um pouco mais, talvez não efetivo quanto uma pessoa que também faz atividade física, tá? Sim. E para essas pessoas que gostam de fazer assim vários tratamentos, a clínica divide, a questão de preço, como é que isso funciona, Carla? Você não precisa falar os preços, mas Sim, assim, sim. é algo acessível? Sim, é algo que a gente consegue fazer acessível. A gente parcela todos os procedimentos, tá? Até 3 vezes eu consigo parcelar sem juros. Isso eu faço para todos os pacientes. À vista, a gente sempre consegue um descontinho. Agora, eu preciso parcelar em 10. Tudo bem, a única coisa que a gente tem a parte de um juros, né? Que é da própria máquina, a gente não tem como fugir, mas eu costumo brincar que é o boleto Carla Alves, né? Tem que ter um cartãozinho aí para estética para a gente poder investir. Tudo que eu puder facilitar em questão de dividir, eu posso. A única coisa é que acaba entrando os juros da maquininha, a gente não tem muito o que fugir. Eu tenho bastante parceiros, então, volta e meia, os manipulados que eu faço, eu tenho parceria com a Holística, então o paciente já acaba recebendo desconto. Paciente que está comigo há muito tempo, ela acaba tendo um valor diferenciado no Botox, um valor diferenciado no preenchimento, né? Aquele paciente que é bem fiel. As enzimas, quando você fecha um pacote, tem um valor mais acessível, tá? Tudo dentro do limite que a gente consegue também para poder oferecer qualidade para o nosso paciente, qualidade em questão de produtos, né? Sim. E as pessoas. Agora, nesse verão, qual foi o procedimento mais procurado dentro da sua clínica? Gente, eu lancei o Projeto Verão. Não sei se você lembra, você até me perguntou na época, eu lancei o Lembro. Projeto Verão. Aham. E aí muita gente pergunta. Foi bem legal, porque tinha o projeto Maragogi, tinha o projeto Cancún, e aí era nome de praia o projeto. E muita gente se interessou. Em uma semana fecharam todas as vagas do Projeto Verão. E o procedimento que a gente mais vendeu foram as enzimas.
Então, muita gente veio com as enzimas. E, em segundo lugar, foi o Power Shape. A gente teve uma grande, assim, grande parte dos nossos pacientes fizeram as enzimas e o Power Shape gostaram bastante. Então, estamos fazendo ainda, né? E no facial, o que a gente tem feito muito lá na clínica é o Ultraformer seguido do Botox. O pessoal gosta bastante desses procedimentos. E a faixa etária das pessoas que procuram? As pessoas são pessoas mais maduras, homens e mulheres, tá metade, metade, ou ainda são mais Não, mulheres? ainda são mais mulheres, mas até que tem. Geralmente os homens, eles vêm, é muito engraçado, porque a esposa veio. Hoje mesmo à tarde eu atendi a esposa e ele estava lá, e aí ele quis fazer. Então, ou ela leva. Ah, eu vou levar meu marido, Carla. Vou levar meu marido pra você dar uma olhadinha. Ele precisa fazer um botox, ele precisa fazer uma enzima, ele precisa fazer o laser. Então, a maioria dos homens, eles vêm pelas esposas. É muito engraçado isso. O público maior ainda são as mulheres. Uma faixa etária aí que vai dos 30 anos em diante. Eu acabo recebendo paciente mais nova na clínica, porque como eu dou aula, eu estou na faculdade, então eu acabo tendo um contato muito grande com esse público jovem. E é engraçado que esse público jovem às vezes traz a mãe, traz o namorado, traz a amiga. Então, tenho esse público jovem que não é o principal, mas eu acredito que seja muito da faculdade, porque eu dou aula em 3 faculdades, então eu acabo tendo um contato muito grande com o público jovem. Mas passou dos 30 anos, a gente tem muita procura, sim. E as pessoas têm muita vergonha, né, de se expor, de falar que faz o procedimento, de assumir que, né, que a idade está chegando, que precisa realmente cuidar um pouco mais da pele, do corpo. Isso acontece ou as pessoas assumem mais que estão fazendo os procedimentos e que é isso mesmo e que essa é a nova condição? Olha, é muito engraçado isso, né? Porque eu tenho, acho que 3 ou 4 pacientes que elas até brincam. Carla, se você falar que eu vim aqui, eu vou dizer que é mentira sua, eu vou dizer que eu nem te conheço, porque ela não quer, é muito engraçado, ela não quer de forma alguma saber. Ai, você não tira uma foto, você não fala. Eu falei, não, imagina. Eu gosto muito de postar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mostrar o trabalho, de falar com o público. Eu gosto, acho que como eu sou professora, acabo tendo uma facilidade maior, eu gosto de fazer isso. Mas eu sempre pergunto para a paciente. Olha, você quer tirar uma foto, você deixa fazer um store, ou às vezes na correria eu nem pergunto, elas que perguntam. Então, quando eu percebo que a paciente não quer, ela não quer se expor, até porque a gente acaba conhecendo o perfil da paciente, né? E não acho que seja algo pessoal em relação à clínica, ela não gosta de maneira geral, eu respeito muito. Até porque tem um termo lá na clínica, né, que a paciente assina se ela autoriza o uso da imagem, se ela não autoriza. Então, eu acho que eu conto nos dedos os pacientes que não gostam. A maioria das pacientes, quando elas marcam a consulta, quando elas falam comigo que elas vão lá, olha, eu vou bem arrumada, já se prepara que a gente vai fazer foto, a gente vai fazer story, ai, vamos filmar, ai, eu vou chegar lá já fazendo história. Então, a maioria, é muito engraçado isso, é como se fosse um evento, sabe? Ah, eu vou lá fazer um botox, eu vou lá fazer um laser. No dia do Botox Day eu costumo colocar espumante. Vai ter espumante? Eu falei, gente, vou comprar espumante. Vai ter presente? Vai ter brinde? Então a gente tenta receber de uma forma bem carinhosa o paciente quando vai na clínica, porque às vezes o fato dele fazer um botox, eu costumo dizer isso, não é só um botox, ele sai melhor, ele se sente melhor, ele fica mais feliz, ele produz mais no seu trabalho, ele fica de forma mais harmoniosa com o seu parceiro. Então a estética ela é muito mais que isso, né? A estética ela pode mexer com a vida das pessoas, mas eu respeito imensamente aqueles pacientes que não gostam de fazer alguma aparição assim no story, mas a maioria gosta, a maioria posta ou me manda foto de casa, ou posta foto que tá usando filtro solar na praia, que levou o filtro solar pra praia, ou que o Botox pegou e aí faz um fotão assim no carro, sabe? Eu adoro receber, eu falo, posso repostar? Eu sempre pergunto, né? Tem o termo que você autoriza a utilização da sua imagem, tem uns antes e depois lindos, e que as pacientes às vezes não querem que poste o antes e depois, principalmente de facial, que tem aquela touquinha lá, pelo amor de Deus, postar aquilo. Mas o fato de chegar na clínica, de ainda estar arrumada e tal, elas curtem muito mais do que o próprio antes e depois, que às vezes elas não querem que eu poste. Eu falei, eu vou guardar aqui,
só para o paciente ver, e a gente viu que tem resultado. Ah, tá bom, se for assim, pode. Então, eu sempre peço para o paciente. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas, nos dias de hoje, né? Existe uma certa exposição. A gente vê que as pessoas, as redes sociais trouxeram muito isso, né? Então, é difícil a pessoa que não, que tenha vergonha ou que não goste muito, de acabar compartilhando aquilo que faz ela bem, faz bem para ela e faz feliz, né? A faz feliz. Isso eu acho importante, né? O ser humano acaba realmente, com todos esses procedimentos e com todas essas questões estéticas, ele acaba ficando melhor, né? Ninguém vai procurar uma clínica estética para ficar triste ou, enfim, porque está com um problema, né? A clínica estética tem isso de bom. Você trabalha com felicidade, com alegria, né? Com realização de sonhos. Eu acho que isso é importante. É claro, se a pessoa... Geralmente as pessoas que não querem postar é porque elas não querem admitir que estão envelhecendo, né? Já tem uma outra questão envolvendo isso. Porque foi o que eu falei, não adianta. A idade chega para todo mundo... por mais que a gente que seja às vezes impactante, eu lembro que eu era muito nova e eu achava que uma mulher de 40 anos era uma mulher muito velha, né? A visão muda muito quando você já não tem mais 20 anos. E tem muita gente que tem problemas de falar a idade, de assumir o quanto tem, ou que fez um procedimento, ou que precisa ajudar o organismo a melhorar, é a mesma coisa que não admitir, que, na minha opinião, que faz academia, né? Quer dizer, o corpo nasceu daquele jeito e vai ficar daquele jeito. E não é assim, a gente tem que se cuidar, isso é importante, e eu acho que não é nenhum tipo de uma questão pejorativa você ir se cuidar, ir numa clínica, muito pelo contrário, que bom que todo mundo pudesse fazer, não é, Carla? Que bom que todo mundo pudesse fazer. Tem aquele jardim lá na clínica, ficou lindo aquele jardim, né? Eu sou suspeita. E aí elas falam, Sim. vamos tirar foto no seu jardim. Falei, vamos, eu coloquei esse jardim aqui para vocês. E quando eu fui montando a clínica com o meu marido, cada detalhe, né? Cada espaçozinho que a gente foi construindo, eu ia pensando mesmo, sabe? Que quando você chegasse lá, que você se sentisse bem, que tivesse uma musiquinha, que você fosse recebida bem, que fosse um lugar que você quisesse ir, que fosse um lugar gostoso, que não tivesse aquela cara de consultório, de hospital, porque realmente isso que você falou, a estética, né? Ela proporciona bem-estar. Poxa, que legal, hoje eu vou lá, eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou ver a doutora Carla, eu vou conversar com ela. O que será que tem de novidade? É algo para ser bacana. Eu até ouvi isso de uma paciente esses dias. Ela é professora, né? Mas ela é professora de escola. E ela, que bacana você tá aqui, né? Porque você tem que estar sempre arrumada, tá lidando com mulher, você tá trabalhando com sonhos, e aqui é um lugar tão gostoso onde você trabalha. Eu falei, não, mas aqui tem problema também. Ela, não, aqui não tem problema nenhum, aqui você só trabalha com alegria. Aí eu falei, realmente, é diferente de um clima de hospital, que eu já trabalhei 10 anos, né? Sim. Mas é isso mesmo. Mas é verdade, eu acho que eu conto nos dedos. Eu acho que eu tenho 4 pacientes que me pedem, pelo amor de Deus, que nunca é para dizer que elas foram lá. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquila, não vou falar. Tipo, acordei assim, sabe? Eu sou assim porque eu acordei assim. É engraçado, né? Eu não tenho problema nenhum Não. em relação a isso. Eu acho que realmente a sua clínica, eu recomendo, né? Como eu falei, é um clima muito gostoso, a gente é muito bem recebido. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente entra no lugar, a gente tem que ser bem recebido. As pessoas que trabalham lá têm harmonia, né? Porque o clima tem que estar bom, não pode ser pesado. Então, a sua clínica tem tudo isso, realmente é muito bonita, foi muito bem montada, com muito carinho a gente vê, percebe quando entra lá, assim, realmente pensando em quem vai estar lá e como vai chegar e como vai sair, que vai sair com certeza diferente. Mas, infelizmente, Carla, a gente está chegando no final do programa, tá bom? Eu gostaria que você deixasse o seu contato, o contato da sua clínica, para a gente poder, para as pessoas que estão ouvindo ou agora ou que venham ouvir depois, possam participar, possam
buscar informação, né? Eu fiz aquele story, eu tive algumas pessoas que me perguntaram, eu respondi, super indiquei e continuo super indicando. Tá bom, Raquel. Olha, muito obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu venho aqui na rádio. Eu acho que eu vim outra vez, estava bem no início no meio da pandemia, eu acho, né? A gente falou muito sobre Isso, máscara, procedimentos, né? Eu não tinha clínica ainda, eu locava um espaço onde você começou aí, hoje eu tenho a minha, ainda bem. Espero receber vocês, espero ter respondido todas as perguntas e que eu tenha sido clara, né? Porque é o meu mundo, mas eu entendo que não é o mundo de muita gente, eu tentei explicar de forma mais fácil, tá? O contato da clínica é o meu contato, eu não tenho um Instagram só da clínica, é o meu Instagram também, tá? É @Carla, com K, né? X Alves, tá? Deixa o telefone também, Raquel? Pode deixar. É 13 99171 8265. Não decorei ainda o da clínica, tenho o da clínica, mas aí quando me chamar eu direciono para a clínica. Agradecer o seu convite, agradecer a confiança que você tem em meu trabalho. Eu estou muito feliz com os seus resultados. E foi muito bom conhecer você um pouquinho melhor, né? Porque a gente só se via nos corredores da faculdade. Na faculdade. Tá? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelos stories. As meninas adoraram o dia que teve gravação lá na clínica. Foi engraçado, a gente se divertiu, né? Gravamos, fizemos o procedimento. Tinha uma paciente que ela nunca tinha ido e eu pedi desculpa para ela. Falei, olha, se desculpa, eu já vou te atender, a gente está gravando o programa. E ela, no fim, adorou. Ela, nossa, eu adorei sua clínica. Nossa, eu vou assistir o programa da doutora Raquel. Ela já virou sua seguidora. Já virou minha paciente, deu tudo certo. E é isso que a gente quer, né? Que seja uma coisa leve, que seja. Porque a gente já passa tanto perrengue, né? Vamos falar a verdade. Então tem que ser dessa maneira, né? A pessoa tem que ir, tem que se sentir bem. Obrigado, Raquel. É verdade. Bom, eu volto a dizer, né? Se vocês precisarem do contato, vocês podem acessar as minhas redes sociais. Raquel Balseiro, tanto no Instagram quanto no Facebook, assim como também no LinkedIn, qualquer rede social que vocês queiram acessar, a gente pode redirecionar para a doutora Carla, e aí para vocês poderem fazer um procedimento, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, não só a clínica, como tudo que envolve esse procedimento, e vão ficar extremamente felizes. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima semana com mais um Fatos em Destaque. Tchau, tchau.